Hoje o bate-papo é sobre a Máquina, uma consultoria especializada em growth. E eu vou conversar agora com Alan Guedes e Gabriel Moraes, CEO da empresa. Bom, queria que você contasse pra gente qual é o posicionamento da Máquina. Hoje a consultoria Máquina, ela se posiciona muito mais como uma empresa bem de boutique mesmo. Hoje a gente abrange diversos serviços, né? Desde tecnologia até mídia, SEO, BI, criação, captação de vídeo e tudo mais. Mas a gente tem muito, até por essa pegada bem consultiva, é entender a missão e trazer a resolução dela. Então, se a resolução vai ser uma captação de vídeo junto com uma performance, por exemplo, a gente pode pensar nesse modelo de trabalho. Ou é só ranqueamento orgânico, ou só redes sociais. A gente desenha isso e vamos nessa, assim. É legal que a consultoria, ela começa de uma forma independente, né? Nós somos independentes, mas a gente tem feito muito sucesso, né, no mercado. Então, é importante trazer esse ponto de... Que mesmo nova, né, com 5 anos, já tem atendido bons clientes e feito campanhas memoráveis. Exatamente, eu acho que é bom. Você trouxe esse complemento de uma forma perfeita, assim. É exatamente isso. Então a gente é pouco tempo, bastante sucesso e bons clientes atendidos. A gente nasceu, o core da empresa, né? Ela nasce muito com a parte de anúncio. Então, pensa que no contexto de pandemia, tá todo mundo de porta fechada. Então, como você faz para vender? E aí, houve esse aumento de procura na parte de anúncios, que é o core da empresa. E conforme a gente foi desenvolvendo a parte de anúncio mesmo, de mídia paga, os próprios clientes foram pedindo para a gente incorporar novas coisas. Então, a gente nasce como uma empresa mais com foco em mídia. E aí o cliente falou, não tenho aqui um designer, ou então, não estou feliz com o meu atual, preciso de um designer, a gente incorporou o design. Preciso de um CRM porque eu não consigo ver o resultado da mídia dentro do meu painel de vendas. E aí a gente colocou CRM, e assim foi com o desenvolvimento de site, assim foi com o SEO. Então hoje, quando a gente fala de digital, a gente consegue atender praticamente todas as áreas de uma agência de marketing, uma área de marketing que seria interna do cliente, a gente consegue suprir, acho que todas as necessidades, né? Passando pela mídia, identidade visual, desdobramento de peças, social, SEO, captação e edição de vídeo, sites, CRM e desenvolvimento e BI. Então acho que bastante coisa que começa com uma coisa e vai crescendo conforme a necessidade do cliente foi trazendo para nós. Agora, Gabriel, você comentou que hoje atende, né, vários segmentos ali dentro, várias áreas dentro do digital. E vocês fazem desde grandes campanhas, mas também projetos menores, né? Como é que funciona o dia a dia dentro da consultoria, que também é uma agência? A gente tem boa parte dos nossos clientes, né? Eles ainda são focados em performance, então a maioria é voltada para resultado. Então muito parte de nós, né? Então a gente está com uma verba que vamos dizer, eu tenho a mesma verba esse ano para a verba do ano passado, só que eu tenho uma meta maior. Isso sempre acontece. A gente sabe como funciona, às vezes eu tenho até uma verba menor e a meta maior. Então a única certeza é que se eu fizer a mesma coisa, eu não vou conseguir atingir. Então parte muito da gente, geralmente, como é que funciona, né? A gente chama o cliente para participar, porque isso é uma coisa que a gente faz. Tá, o que a gente tem que a gente não está utilizando aqui, como é que a gente consegue melhorar? Às vezes a gente pode melhorar a nossa parte de mídia, às vezes é a nossa velocidade de atendimento, às vezes é uma promoção que a gente consegue fazer, então a gente fala com o cliente, tá, vamos fazer uma campanha sazonal, uma campanha menor pontual. Você consegue, nesse primeiro momento, tirar um pouco dessa margem para a gente oferecer o seu produto mais barato, a gente entra com um criativo muito bom, porque a gente sabe que o criativo é 80% da performance. Então a gente pensa, desenvolve esse brainstorm e já chega para o cliente com algumas opções, né? E aí isso funcionando, a gente coloca essa campanha no ar. E aí é isso, né? A gente tem tanto clientes que são always on e tem clientes que contratam para um período sazonal, para fazer uma ação específica, e aí a gente consegue trabalhar dessas duas formas. E às vezes só um diagnóstico, às vezes ele não está satisfeito com o resultado, mas ele já tem uma equipe interna, né? E ele fala, tá, o que eu tenho é isso, né? E aí a gente devolve um plano de ação para ele, explicado o que ele tem que fazer para melhorar. Então,
a gente consegue trabalhar dessas diversas formas. Alan, máquina é relativamente nova, mas vocês já têm uma boa história também na publicidade, vocês já atenderam diversos clientes, né? Como é que foi esse encontro entre Alan e Gabriel aí para surgir com essa nova empresa, para fazer diferença no mercado? Eu, particularmente, trabalho com marketing, vai fazer mais de 16 anos. Trabalhei nas maiores grupos publicitários do mundo, então desde o grupo WPP, grupo Publicis, trabalhei na RGA, e aí eu conheci o Gabriel numa agência chamada Pós-Clique, que hoje não existe mais, ela foi adquirida pelo C6 Bank, e a gente era dupla, né? Então sempre foi o executivo de conta e o Gabriel era a operação de mídia. E as nossas contas, assim, a gente tinha uma carteira ali de dupla, sei lá, de mais ou menos umas 7 contas, uma coisa do tipo. E, assim, 90% das contas que a gente cuidava aumentava o valor de mídia. E a agência, ela faturava em cima do FII da mídia. Então, sei lá, não vou lembrar agora se era 10%, 12%, não lembro agora. Mas, assim, eu lembro de um cliente específico que começou investindo R$40 mil. E quando eu saí da Pós-Clique, porque eu saí primeiro, até antes dela ser adquirida, ele estava investindo R$150 mil em mídia, porque dava muito certo, assim, a geração de lead e tudo mais, e por mais que a agência, a Pós-Clique, né, era uma agência de performance, mas não tinha muito essa pegada de, sim, tinha lá para falar com o cliente, mas não tinha muito essa pegada do deixa eu falar com o seu time de atendimento, etc. E já era uma coisa meio que DNA nosso, assim, então eu ia lá, eu conversava com a galera, né, estava qualificada, não estava, precisa de volume, não precisa de volume, precisa de qualificação e etc. Então deu muito certo. E aí quando foi no final de 2019, eu fui dar feliz ano novo pro Gabriel, né, por conta de 2009 para 2020. Aí falou, feliz ano novo, tal, não sei o que lá, pô, tá pensando em fazer uma consultoria, tal, não sei o que. E aí falou, pô, vamos aí, vamos nessa, tal. E aí foi quando surgiu a oportunidade no meio, né, de 2020, como eu falei anteriormente, de fazer isso. Então, o encontro foi basicamente esse, assim, né? O Gabriel também tem uma ampla experiência aí, se quiser falar também. Eu também, acho que mais de 10 anos já com publicidade, principalmente com a parte de mídia. E quando eu conheci o Alan, foi numa agência, e eu tinha acabado de sair do Google, trabalhei no suporte de Google Ads, né? Que basicamente foi minha escola de aprender a parte de operação. E aí a gente foi para a agência, e aí a gente se separou, aí eu fui fazer, né, pós-graduação também em marketing digital. E aí, nessa época, ele estava já em agência, só que a gente queria algo diferente, porque a gente não gostava, né, da forma como muitas coisas eram tratadas, e também toda essa rotatividade, não só de clientes, mas também como de pessoas, né? E a gente queria ter até um ambiente mais legal para trabalhar, e a gente queria que os clientes confiassem e não fosse essa de, o cliente vem, fica 3 meses e sai. Então a gente queria tentar fazer algo diferente, não só também no discurso, né? Fazer algo na prática. Existe muita rotatividade nas agências, como vocês mesmos acabaram de comentar. E vocês têm essa equipe que já está com vocês há bastante tempo, né? E atua também nessa área. Dá para fazer uma construção de marca no marketing digital? Vocês hoje enxergam algum cliente que não deveria investir, por exemplo, em marketing digital? Porque marketing digital hoje está em tudo, né? A gente, eu não acredito que exista algum cliente que não deva investir em marketing digital. Acho que independente. Talvez assim, putz, legal, não precisa ser a performance, pode ser o posicionamento de marca, pode ser o que for. Mas aquela frase aqui não é visto, não é lembrado, eu acho que ultimamente se aplica só para a internet, né? Porque você tem que ser visto e você tem que ser lembrado de alguma forma. Você citou sobre o time, isso é bem importante falar, porque a maioria da galera que trabalha com a gente, o pessoal que está com a gente desde o começo, não 5 anos, né? Porque a gente foi, né, tijolinho por tijolinho, então foi contratando um por um ali. Mas a maioria do pessoal está com a gente há mais ou menos uns 3 anos. Realmente a rotatividade é muito alta, né, dentro de agências e também falando de clientes, né? Então a gente tem cliente tendo para o 3º ano junto com a gente. Já atendemos diversos outros clientes, outros ficaram, outros não, mas em sua grande maioria estão com a gente ainda para 2 anos e meio, 3, o que para agências também é muito difícil de conseguir. E principalmente quando a gente fala de um mercado extremamente competitivo, que é o mercado de marketing digital, onde muitas vezes a pessoa faz um curso ali de tráfego pago e etc. E aí
acaba, enfim, atende um cliente ou outro e tudo mais. Aí quando a gente vai se posicionar como agência, muitas vezes essa pessoa teve uma experiência ruim com esse tipo de trabalho, né? De serviço prestado. E aí já tem uma certa ressalva com a agência. Não, mas vai ser igual o cara que me vendeu o negócio. Não, calma, a gente é diferente. Ou ele vai achar muito caro. Porque essa também pessoa ou empresa que seja, acaba jogando para baixo o valor. E aí o cliente não consegue enxergar o valor agregado em torno disso. Então, eu posso dizer assim, eu tô trazendo esse lado um pouco mais, entre aspas, pessimista, não sei se essa é a palavra certa para dizer, mas para dizer que pra gente é uma vitória ter essas taxas médias de rotatividade, tanto de pessoas que trabalham com a gente, quanto de empresas que estão trabalhando com a gente, né, de parceiros comerciais. Eu acho que tem um outro ponto legal que é pulverização de canal, né? Antigamente você tinha TV, rádio, impresso. Acabou. Hoje você tem centenas de canais, você tem social, você tem rede de pesquisa, você tem muitos lugares e a atenção das pessoas estão em todos os lugares. Ao mesmo tempo, as barreiras de entrada diminuíram. Então, se você tem um negócio novo, você tem um desafio, tem uma oportunidade, que é o seguinte: antes, para eu conversar com as pessoas do meu bairro, você vai ter que pagar pelo menos um jornal. Agora não, online você consegue impactar ali as pessoas do seu bairro e essa barreira não existe mais, essa barreira de entrada não existe mais, você não precisa ser um grande anunciante. Perfeito. Ao mesmo tempo, até para os profissionais, né? Então, tem muitos profissionais entrando e às vezes não tem tanta bagagem, não tem tanta qualificação, óbvio, né? Todo mundo tem que partir de um lugar e muitas vezes esse pequeno anunciante que está entrando, às vezes tem uma experiência ruim porque contrata alguém que também está começando ali e talvez não consegue falar assim, meus anúncios no Google não funcionam. Mas como que o do vizinho funciona, né? E vocês têm exatamente ali as mesmas ferramentas, né? Então, acho que as empresas têm porque as pessoas não estão... As empresas têm que ter o digital porque as pessoas não estão mais sentadas na TV. E se elas estão sentadas na TV, elas estão com o celular na mão, e aí ela muda e coloca no Netflix, ela muda, vai para um outro canal, e tudo isso você já consegue comprar com digital. Então, a maior parte, né, do público que consome não está em um lugar só. Então, acho que isso é super importante. E você poder contar com alguém com bagagem para fazer isso vai evitar que você se frustre na hora que começar a ver os seus primeiros resultados. Agora, vocês têm um cliente muito especial, Michelin. Como é o trabalho que vocês desenvolvem para essa marca? A gente, eu vou falar do macro, o Gabs ele fala um pouco também sobre, acho que o Technicase também, eu acho que é importante falar. Mas a Michelin a gente começou basicamente há 3 anos atrás. A gente era uma outra agência que atendia e quando a gente pegou o nosso maior desafio era primeiro metrificar tudo. Então assim, a gente não tinha muita clareza de assim, quanto que vai para o CRM, qual que era a qualificação, qual que eram as taxas e mais taxas. A gente não tinha essa clareza, a gente precisava ter essa clareza. Então a gente passou praticamente 6 meses, até, enfim, um pouco mais de tempo, assim, tagueando tudo para que a gente tenha certeza. Porque, e não é porque demora todo esse tempo, mas é porque cada vez surge uma coisa nova, um produto novo, aí cai numa fila errada do CRM, tem volta. E, enfim, hoje a gente tem lá, né, fora a frente de performance, a gente também faz a gente também tem a frente de marca junto com eles. A gente tem uma house de criação lá dentro, então tem 2 pessoas que trabalham lá dentro, que são da agência, que trabalham para eles numa pegada bem forte quando a gente fala de growth, né? Então fazendo vários criativos ali para poder, enfim, testes AB, ABC e etc. Landing pages, captação de vídeo dentro do que há necessidade ali, não necessariamente com câmera aberta, mas com celular bom ali na operação para poder, já faz uma edição rápida e já coloca para rodar. Isso é um ponto importante, né? Muitas vezes o anunciante ele chega pra gente, mas aí eu quero fazer uns vídeos, vou ter que gastar muito dinheiro com uma produtora, e não necessariamente a gente consegue consegue otimizar, consegue fazer muita coisa com o que a gente tem ali de ferramental, né? Assim, esse é um cliente de fato muito especial pra gente, a gente conseguiu evoluir em diversas frentes, de lá pra cá todas as metas batidas. E espero que daqui pra frente mais ainda. Com certeza. Se for pensar nesse histórico, né, a gente entra muito com de fato, metrificação, então, com a parte de gestão dos dados, né? Então,
Eu tinha algumas campanhas rolando, só que ninguém tinha visão do que funcionava, o que não funcionava. Então a gente entra muito com tecnologia. A gente entra, para esse cliente, a gente no começo entra mais com tecnologia do que compra de mídia em si. E aí no segundo ano, que aí aumentam as metas, aí entra assim com uma gestão mais delicada de mídia, e agora a gente está num momento de expansão. Então a gente está definindo novos canais, quais canais e por que a gente quer estar nesses canais, né? Então a gente conseguiu otimizar principalmente a parte ali de Google até um momento que ele chega num platô, né? Ele tem um limite de usuários ali, e agora a gente está buscando incremental. Então a gente faz o estudo para entender essa persona, de onde que está o cliente e e quais são os formatos, e como que a gente pode impactar esse cliente. E aí o fato da gente ter agora a House facilita muito, porque a gente consegue desdobrar com velocidade, a gente consegue desenvolver página, a gente consegue gravar vídeo, então tudo que às vezes demora ali semanas, às vezes meses para fazer, a gente consegue fazer em poucos dias. Então é uma vitória enorme e é muito gostoso trabalhar assim, porque a gente vê as coisas saindo do papel com velocidade. Falamos bastante de growth e captação de lead é super importante. Tem muita gente que investe bastante dinheiro e às vezes o resultado não foi tão legal assim, porque não está redondinho, né, dentro daquele cliente. Eu fiz uma campanha de mídia, o lead veio, mas não necessariamente um atendimento continuou aquela conversa que é importante na mesma velocidade da campanha. Vocês atendem inclusive nessa parte, fazendo uma consultoria para que os investimentos do cliente sejam bem retornados, né? O ROI seja bem feito para a marca. A gente entra assim, o que a gente fala de abrir a gaveta, né? A gente fala bastante isso. Como a gente faz a parte de consultoria do resultado e não é a agência só do entregável, a gente precisa olhar da porta para dentro. Então, se eu estou olhando que eu entreguei 50 leads e da porta para dentro eu vejo que nenhum foi aproveitado, tem algum gargalo, tem algum ponto de growth que dá para eu atuar. Você está falando de internet. O cara procurou qualquer serviço que você tem. O cara procurou um chaveiro 24 horas. Por quê? Porque ele está sem a chave dele. Se esse cara deixou um lead meio-dia e você foi ligar para ele amanhã, às 10 da manhã, ele já ligou para outros clientes, ele já comprou e você perdeu. Tem alguns estudos que mostram, né, que você tem uma perda de 90% depois que você passa a tratativa desse lead de 15 minutos. Então a gente tem acompanhamento dessa métrica. Se o cliente não consegue resolver isso com a equipe dele, a gente pode desenvolver um bot, a gente pode desenvolver uma automação para resolver isso. Então ele cai, ele já é pré-tratado, o cliente já fala o que ele precisa e cai numa equipe. Então, desde o treinamento da equipe em si, até como que eu posso implementar um AI ou implementar pelo menos um chatbot para já dar a tratativa desse lead ou não perder esse lead. Depois disso, o cliente começa a coletar essas informações, né? Então a gente montou esse CRM, tem motivos de perda, o cliente não olha. Por que ele perdeu? E aí a gente coloca isso num BI, né? Coloca num dashboard. Então, perfeito, eu estou olhando meu lead, estou vendo que 50% dos meus leads não compram porque eu tenho uma fidelidade de 36 meses. Hoje o cliente, o lead veio, aí o seu operador ligou e falou, tem um contrato de 36 meses mínimo. A gente não consegue baixar para 24 meses, então a gente entra no negocial do cliente. Né? Então, todo esse tipo de análise, ele deixa de ser a agência que fala, aqui estão os seus leads e agora você trate eles como for possível. Né? E o growth, ele atua, ele atua no seu resultado para você medir o ROI no final. Né? Então, qual foi o seu investimento, a sua receita final, descontando todo o seu custo operacional. A gente tem quando a gente está conversando com o cliente para prospectar, eu costumo falar que um pré-requisito para trabalhar com a gente falar toda semana. E é isso, assim, é muito real, porque de tudo isso que o Gabriel falou, também tem que ter um processo muito bem ajustado dentro da própria agência, porque uma coisa é os dados que eu tô vendo e beleza, e uma coisa eu também preciso saber do cliente, né, a qualificação e etc, do que tá acontecendo, dos resultados que a gente tá gerando para ele. E a gente tem um caso muito específico, assim, de um cliente que a gente atende, que trabalha muito com venda de equipamentos hospitalares, assim, é tudo muito na pegada de licitação pública e etc, e também os outros hospitais particulares, etc. E aí a gente, gerando lead, e aí a gente conversando lá com o time comercial, a gente percebeu que, assim, na mesa todo mês ficava, assim, 700 mil, 1 milhão, e assim, mas por que você não tá? Porque não é hospital, é clínica.
Ué, mas tem algum problema ser clínica? Não, não tem. Então por que a gente não atua na frente das clínicas? Porque às vezes o médico, ele tem, sei lá, 5 clínicas, 7 clínicas, ele consegue pagar um orçamento caro dos produtos ali, dos equipamentos hospitalares para fazer uma cirurgia, etc. E esse é um insight que veio através de campanha, que a gente levou para o cliente, e aí com base nisso ele alocou um time voltado para atender só clínicas, e aí teve que correr atrás até com questões de cartão e etc, porque é um outro método de pagamento, mas enfim, isso é muito resultado dessa conversa semana a semana e questionar, mas o porquê que 700 mil reais não tá sendo tão interessante. Não, tá, mas é porque é clínica. E tem algum problema ser clínica? Não tem. Então vamos Muitas fazer vezes clínica. O dono da empresa não sabe. A gente avisa, tem 700 mil reais parados aqui. Ele, por que a gente não vende? Aí a gente fala, então, por quê? Nossa, pergunta, por que não? Sim. Ah, não, porque não aceito o meio de pagamento X. E por que não aceita o meio de pagamento X? É porque ninguém nunca falou. Às vezes é um ajuste no Pois então, negócio, estamos né? falando agora. Máquina tem quase 5 anos. Como vocês projetam o futuro da empresa? Tá, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o futuro da máquina. A gente quer se posicionar muito mais como uma consultoria de poucos e bons clientes, né? Falando poucos assim, aí o pouco vai muito individual de cada um, Um né? trabalho de boutique. A gente fala muito sobre isso, né? Um trabalho de boutique mesmo. As pessoas que trabalham com a gente também, a gente foca bastante nisso. Então, poucas pessoas trabalhando, poucas não é uma ou duas, assim, eu digo um time enxuto ali, efetivo, né? Bem, enfim, que veste a camisa junto com a cultura da empresa. E clientes que, como a gente falou, né, anteriormente, que enxerguem como receita, que queiram fazer, que queiram, vamos reverter esse resultado, vamos melhorar esse resultado, ou quero mesmo testar uma coisa diferente, quero entender o que vocês têm aí para trazer para mim, etc. Então, a gente se posiciona muito mais dessa forma, assim. É uma coisa que eu acho legal, é isso. A gente percebe que para você se posicionar, como a gente diz, né, ser parte da empresa, a gente ser parte do time do cliente, é impossível você ter um volume absurdo, porque você precisa atender com mais carinho, as coisas são mais artesanais. A gente não tem produtos de prateleira que eu vou chegar para você com a mesma solução que a do outro, porque, né, cada segmento tem sua particularidade. E a gente precisa entender muito o cliente. Então, o que eu vejo é a gente tirar um pouquinho no mercado essa ideia do ser só mais um, que é o que o cliente sente hoje. O cliente sente hoje que, assim, eu sou o último da fila aqui e ninguém olha para o meu negócio. Só olha aqui, se eu estou pagando, não estou pagando e tal. Agora, se vendeu, o resultado do meu negócio não olha. Então, a gente vê muito isso e eu acho que o que eu vejo é a máquina tentando ir contra e aí, nesses próximos anos, a gente se consolidar em alguém que entrega, de fato, o olhar junto com o cliente, né? E não só mais um numa lista. Muito bom, Gabriel, Alan. Parabéns por todos os trabalhos que Obrigado. vocês desenvolvem. Obrigado. Sucesso para vocês sempre. Muitos clientes, muitas campanhas. E olha, já fica aqui o Marcas pelo Mundo de portas abertas para todas as novidades. Obrigado, agradeço também esse espaço e é isso, vamos nessa. Obrigado mais uma vez, muito bom estar aqui e espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí, produzir bem mais conteúdo.